Bom dia, pessoal. Entrando ao vivo aqui para mais uma aula de inglês, aqui do curso English Connect One. Essa é basicamente a lição de número 3. É isso aí. É a nossa quarta aula aí nessa semana, mas é a lição de número 3 aqui. Então, tenho recebido muitos comentários aí, o pessoal tem me chamado, tem agradecido muito aí pela iniciativa. Estou bastante feliz aí com o que realmente tem acontecido, tá? Como eu já falei antes, tá? Sempre o pessoal que tiver dúvida, me chama, me manda aí, como algumas pessoas já têm feito aqui no modo privado, que eu vou responder para vocês com o maior prazer, tá? Estou à disposição aqui para auxiliar aí vocês que têm o desejo de aprender inglês aí nessa jornada, tá bom? Então vamos lá, vamos recapitular um pouquinho o que a gente já viu no dia de ontem, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Bom, em seguida aqui eu começo a compartilhar para poder fazer a gravação da aula tranquilamente. Então vamos lá. No dia de ontem, a gente deu uma olhadinha, foi nos cumprimentos, né? Como cumprimentar as pessoas quando a gente se conhece pela primeira vez e como eles falam inglês, como se introduzir, como se apresentar para alguém, tá bom? E hoje a gente vai dar uma olhadinha em introduzir, na verdade, as informações pessoais, falar o nosso endereço, o e-mail e assim por diante, tá? É o que a gente vai ver hoje. Então, vamos entrar direto no conteúdo aí que a gente tem que cobrir, tá? Um detalhe importante, pessoal, tá? Como tem na seção do manual ali, que é de extrema importância aí vocês fazerem um registro das práticas de inglês fora de aula, tá? Aquilo que vocês têm feito aí para garantir o desenvolvimento do inglês de vocês. Então, deixa eu entrar aqui na página do Dr. Google, aqui, ó, abrir uma tab nova. Então, aqui, só para ajudar vocês a achar um material mais fácil, dentro do Google, só digita ali, ó, English Connect One, que ele já vai abrir. Geralmente é o primeiro link, né? Onde tem os materiais aqui. Geralmente, por onde eu faço, acho mais prático de abrir aqui. E acho que vai ajudar vocês aí, tá? Espera que tá abrindo. Mas, enfim, pessoal, enquanto abre ali, tenho que dizer para vocês aí que eu estou bastante feliz realmente com os feedbacks positivos que eu tenho tido aí, através das minhas redes sociais, pessoal me chamando aí no modo privado para agradecer, né? Então, fico feliz que, se eu conseguir ajudar uma pessoa aqui a desenrolar no seu inglês aí, eu já estou feliz. Então, seguimos firme e forte nessa maratona, lembrando que as nossas aulas acontecem sempre de segunda a sexta-feira, entre 8 e 9 horas da manhã, começando às 8 e finalizando próximo das 9, né? Que é um horário que eu consegui organizar a minha vida aí para poder disponibilizar esse tempo aí para vocês. Então, vamos lá. Abriu aqui. Está aqui já. Então, lembrando, pessoal, que tem as atividades de preparação para as aulas aqui nesse link, tá? Eu já subi, perdão, eu já subi uma ou duas das aulas aí que a gente já fez a gravação delas. Ali tem o link de acesso, vocês podem olhar por ali, tem as atividades de preparação. O ideal é que essas preparações sejam feitas antes da aula, para ter um melhor aproveitamento da aula, daquilo que a gente vai desenvolver juntos aqui. E aí, com isso, vocês conseguem ter a possibilidade de aumentar a prática de vocês, né? Então, isso é bem interessante. Estou abrindo aqui o manual. Então, como eu já falei para você anteriormente, isso ajuda sempre no fortalecimento do conhecimento, né? Quando a gente vê uma informação, a gente vê o preview dela, quando a gente dá uma olhada na preparação, especialmente aqui nesse curso, ele tem essa característica, ele é bem completo, né? Então, até isso tem aqui, que é essas aulas de preparação, onde você tem ali a possibilidade de praticar, ouvir ali o conteúdo, a ler a informação do que vai ter em aula, e tem também a possibilidade de ouvir as pronúncias, que é simples, é só escutar, repetir e assim por diante, tá bom? Hoje a nossa aula aqui do tópico número 3, como eu falei anteriormente, importante, só para lembrar, isso aqui que eu acho que é super válido, né? Lembrem de fazer o registro daquilo que vocês estão fazendo fora de aula. Quanto mais preciso vocês forem, isso vai ajudar vocês a manter o foco e ajudar vocês com o objetivo que vocês têm de aprender inglês, tá bom? Então, aqui, ó, na seção de My English Practice Plan, que tem no manual, é para gerar ali, fazer o registro de tudo que você tem tido de contato com o inglês no dia a dia. Não importa se você teve 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, não faz diferença nenhuma. Tá? O que importa é que vocês façam o registro disso e tenham contato o máximo possível
com o inglês no dia a dia de vocês. Muita gente acredita que para aprender inglês você tem que morar fora, tem que morar no país. Só que, pessoal, isso não é verdade. Eu conheci gente quando eu morei nos Estados Unidos, de verdade, eu passei 2 anos lá, eu conheci muitas pessoas que moravam lá há muitos anos que não falam inglês, que não são fluentes em inglês. Então, isso já quebra esse paradigma, na verdade, essa visão ou até ideia errada de que para mim aprender inglês, um outro idioma, eu preciso morar em outro país, tá? Não precisa, pessoal. O que vocês precisam é ter contato com o inglês todos os dias e praticar, focar na parte prática disso, tá? O que acontece muito é que as pessoas ficam muito na teoria, né? O que acaba acontecendo aí, as pessoas focam muito na parte teórica, que é estudar só a gramática. Assim como muita gente vende a ideia de que você consegue aprender inglês sem gramática. Na verdade, até consegue começar, só que acaba tendo muitos vícios, né? Pelo fato de não desenvolver a gramática. Então, o ideal é fazer junto, né? É ter a parte prática, a teoria e a prática ali, basicamente, se complementando. Tá bom, pessoal? Deixa eu só colocar meu celular no silencioso aqui. Agora que eu vi que ele está no vibra aqui, ele fica entrando todas as notificações aqui e quando alguém liga, o que é raro nos dias atuais, né? Perdão. O que acaba acontecendo aí nos dias atuais é que a gente até estranha quando o telefone toca, né? Mas vamos lá. Seguindo aqui, então, nós vamos entrar no conteúdo, tá? Então, no dia de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a informação da nossa vida pessoal, as coisas que a gente faz. Por exemplo, quando que é o nosso aniversário. Isso que a gente vai dar uma olhadinha hoje. Nossa informação sobre e-mail, né? Nosso telefone, nosso endereço e assim por diante, tá? Então, os objetivos da aula de hoje, que a gente tem aqui, ó, eu vou pegar eles aqui e colocar na minha lousa, no bloco de notas aqui, dentro da gravação, que depois vai subir para o YouTube. Vamos lá. Ô, Nilva, tudo bem? Como é que estão as coisas? Agora que eu vi que você está aí. Muito bom, hein? Nilva colocou aqui, ó, com relação à parte de aprendizagem de inglês, sobre essa ideia de que para aprender inglês você tem que morar no país, e ela realmente comentou que é verdade. E é real, pessoal, você não precisa ir para outro país para aprender inglês, você precisa fazer é se dedicar todo dia, tá? E o ideal, e é uma recomendação minha aí para os meus alunos sempre, né? Se você não tem uma base ainda de inglês, eu nem recomendo você fazer um investimento para ir para outro país aí, se você realmente não tiver um pouco de conhecimento, porque se você chegar lá muito verde, esse aproveitamento não vai ser tão grande. Muitos alunos me perguntam, se eu fizer um intercâmbio, o que tu acha, tal? Cara, eu acho ótimo, desde que você já tenha um conhecimento prévio, já tenha uma base para chegar lá e não chegar lá no escuro, que daí você vai passar 1 mês, 2, 3, 6 meses lá, sem base nenhuma de inglês, vai passar trabalho. Tá? E às vezes esse investimento não vai ser tanto investimento, vai ser mais um desperdício financeiro do que um investimento. Ele se torna investimento quando você já tem um conhecimento prévio, alguma base para ajudar vocês ali a desenrolar no inglês lá com as pessoas que estão lá, tá bom? Mas vamos lá, os objetivos da aula de hoje são os seguintes, tá? Deixa eu fazer a conversão aqui, ó. Objetivo número 1, você vai aprender a perguntar e dizer quando é o aniversário de alguém, o telefone e o endereço. Deixa eu escrever aqui. Eu vou colocar o eu aqui. Vou aprender a perguntar ou pedir, né? Perguntar e dizer quando é o meu aniversário, telefone e endereço. Então, esse é o objetivo número 1 dessa lição de hoje. Tá? Segundo objetivo, eu vou aprender a dizer o meu aniversário, o meu telefone e o meu endereço. Na verdade, é a mesma informação que eu falei anteriormente, né? Um detalhe importante, né? Na verdade, nesse primeiro objetivo é perguntar, pedir e falar quando que é o aniversário de alguém, o telefone e o endereço. E, além disso, eu vou aprender a fazer isso por mim mesmo, falar do meu, né? Vamos lá. Dona Nilva aí que está falando um pouquinho comigo no Instagram aí, na live aí, eu conheci lá nos Estados Unidos. Prazer é todo meu. Prazer
ver vocês aí, tenho visto as postagens. É muito bom reencontrar os amigos, né? Na época que eu morei nos Estados Unidos, como missionário, eu conheci a Maniva e a família dela, família linda, né? Mas vamos lá, seguindo adiante. São brasileiros que moram nos Estados Unidos, né? Pelo menos moravam, acho que vocês, acho que estão lá ainda. Mas vamos nessa, então. Então, esses são os objetivos da aula de hoje, né? A gente vai aprender a perguntar e dizer quando que é o aniversário de alguém. Deixa eu tirar isso aqui. Quando é não é o meu, mas o de alguém. Telefone, endereço de terceiro. Pessoa. E quando que é o meu. Muito bem. Seguindo adiante aqui, então. Nós temos algumas palavrinhas aqui interessantes para já começar isso aí, né? Vamos lá, então. Então, as frases que a gente tem aqui como objetivo, né? Que a gente vai desenvolver hoje. A gente tem aqui, ó. Acho que eu vou colocar isso aqui no meu quadro branco, eu acho que vai ajudar. Que essas são informações que são interessantes aí de vocês já registrarem também, porque vai ter momentos que vocês vão precisar falar de vocês, né? Vou falar do seu dia a dia aí. Vamos lá. Primeiro aqui diz assim, ó. When is your birthday? Quando que é o seu aniversário? Quando é o seu aniversário? Essas são perguntas bem importantes a gente aprender, especialmente quando a gente tem o objetivo de viajar ou até mesmo morar, trabalhar fora, né? Segunda pergunta, what's your phone number? Qual é o seu telefone? Vou colocar o seu fone aqui, tá, pessoal? Próxima pergunta, what's your address? Qual é o seu endereço? E a última pergunta que a gente tem aqui. Qual é? What's your email? What's your email? Basicamente é qual é o seu e-mail, né? O interessante é que quando a gente entra no processo de aprendizagem de inglês, a gente que fala português, pelo menos, a gente tem algum conhecimento prévio já de inglês, né? Isso é algo bem interessante. E um detalhe legal disso, né, que facilita para a gente aprender inglês. A verdade é essa, é muito mais fácil. Eu digo que é mais fácil no sentido de que a gente já tem um conhecimento prévio, né? Então, com esse conhecimento prévio, facilita, na verdade, a aprendizagem por conta disso. A gente não parte do zero, né? A gente tem essa característica aí. Vamos lá. Então, aqui, basicamente, essas são as perguntas que a gente vai focar um pouquinho hoje, né? Opa. When is your birthday? Quando é seu aniversário? What's your phone number? Qual é o seu telefone? What's your address? Qual é o seu endereço? E what's your email? Qual é o seu e-mail? Tá? E aí eu vou pedir para vocês fazerem os seguintes exercícios, né? Vocês vão anotar aqui, ó. Eu vou pegar outra parte do que está aqui no manual, que eu acho que vai ser legal também colocar aqui na lousa. Vocês vão pegar na área de anotações de vocês, se vocês estiverem com o manual, se vocês estiverem com ele impresso, se vocês tiverem o caderno de inglês, como a gente conversou no primeiro dia de aula aqui, vocês vão anotar essas informações aqui, ó. Tá. Deixa eu tirar só... Bom, vou só mudar de cor. Então, diz aqui, ó, my birthday. Então, anota aí o dia do seu aniversário. My phone number. Anota aí o telefone. My address. Anota aí o endereço. E my email. Aí vocês vão anotar o e-mail de vocês. Exatamente como está aqui, como estou compartilhando na tela aqui, ó. Aqui já tem algumas informações, tá? A pessoa que escreveu ali, adicionou essa informação, está dizendo aqui, está contando que o aniversário dela é no dia 11 de julho, que o telefone dela é 706-863-9400, que o endereço é aqui na 512 West 4th Street, e o e-mail é susanjones@email.net. Tá? Então, eu vou pedir para vocês fazerem isso. Anota as informações pessoais de vocês aí. My birthday, vamos lá, vou falar do meu aniversário. Por exemplo, o meu aniversário é no dia 8 de fevereiro, né? Então, eu vou colocar assim, ó. My birthday is February 8. Então, meu aniversário é dia 8 de fevereiro. Meu telefone, só adiciono o número de telefone de vocês, meu endereço, e assim por diante. Então, vocês façam a alteração dessas informações, coloquem as informações de vocês pessoais aí, que a gente vai utilizar aí para ajudar vocês a desenvolver
o inglês de vocês, tá? Isso aqui é bem simples, bem básico, mas usa muito no dia a dia, pessoal. No âmbito de trabalho, em viagem, quando você tem a oportunidade de conversar com nativos, tá? Porque geralmente são as informações que a gente passa para as pessoas, seja ela no âmbito de trabalho ou quando a gente está conhecendo as pessoas, na maioria das vezes. Normalmente, aqui, hoje em dia a gente fala, não é nem mais tanto o phone number, mas sim o número do WhatsApp, né? Mas a gente passa essas informações e a gente também pode pedir, que é o que a gente vai desenvolver hoje aqui. Seguindo adiante, a gente vai ter aqui algumas palavrinhas de vocabulário a serem desenvolvidas, tá? Nós temos aqui, só para ajudar vocês, vamos ver um pouquinho dos números, tá bom? E além disso, vamos dar uma olhadinha nos meses do ano, tá? Vou pronunciar para vocês aqui essas informações inicialmente, tá? Vamos lá. Então, a gente tem aqui na lateral esquerda, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, até dezembro, e a pronúncia desses meses fica assim, ó. January, janeiro, February, fevereiro, March, março, April, abril, May, maio, June, junho, July, julho, August, agosto, September, setembro, October, outubro, November, novembro, December, dezembro. Acho que aqui é bem tranquilo, acho, não tem muito mistério, né? Mas é só mais pela questão de pronúncia mesmo, tá? Uma coisa interessante que eu vejo aí através de vários dos meus alunos é que muitas vezes quando está num processo muito iniciante, já tem uma coisa chamada insegurança, né, que acaba pesando bastante aí para as pessoas que estão nesse processo mais iniciante. E aí o que que eu vejo muito? Muitas vezes a pessoa tem a capacidade de entender algumas palavrinhas, só que pela insegurança ela diz, não, eu não entendi, tá? Então, assim, eu digo para vocês, tem muitas coisas que vocês já sabem em inglês. De verdade, já existe, você já tem um pouco de base de vocabulário, no mínimo de vocabulário. Às vezes não sabe pronunciar, mas a palavra você já tem a capacidade de reconhecer, até porque ela às vezes é muito parecida com o português, tá? Então, se esforcem para tentar entender algumas coisas que vocês estejam vendo aí de postagens no Instagram, de vídeos, tá? É possível entender parcial. Eu digo sempre, aqui no Brasil, não tem essa história. É muito difícil uma pessoa que não tenha tido algum tipo de contato com o inglês na vida. Então, alguma coisa a gente sempre tem de base, porque a influência do inglês é muito grande na nossa vida. Então, esse negócio de nível básico, aqui para brasileiros, é muito difícil de ter. Tá? O problema é que a gente tem a grande maioria das pessoas no nível entre básico e intermediário. E aí, eu digo que isso é um problema por quê? Porque o percentual de pessoas fluentes no Brasil é muito baixo. A gente sabe aí, através de pesquisa, que não chega a 5%. De verdade, não chega a 5% das pessoas brasileiras que sabem inglês. Então, em comparação com o mundo, isso é um número muito baixo. É muito baixo. Então, a grande vantagem, que é onde entra o ponto mais importante aqui, é que a gente tem muita oportunidade pelo fato de desenvolver inglês. Tá? Para se desenvolver, para melhorar as coisas que a gente quer na vida, seja no trabalho, seja... Cara, é um mundo, na verdade, de oportunidades aí que a gente tem disponível. Tá? E eu tenho certeza, se você realmente aprender inglês, aquilo que você quer desenvolver na vida, você vai ser capaz de atingir. Porque o inglês tem a capacidade de acelerar isso, né? Não importa se o teu interesse aí é desenvolver somente para trabalho, mas se é para trabalho, mais ainda, né? Então tá bom, Nilva. Até mais, até a próxima. Vamos lá. E os números, então, em inglês? Tá bem simples. Esses são os números que eu diria mais importantes para serem desenvolvidos, tá? Porque a partir ali, na verdade, assim, o ideal é até o 20, tá? Aqui a gente tem até o 10, mas a gente vai ter a oportunidade de dar uma olhadinha nos números mais adiante novamente, como a gente tem no calendário aqui, né? Mas até o 20 é o suficiente. A partir do 20, eles começam a se repetir, porque você vai falar sempre o número, a dezena ali, por exemplo, 30, 40, e o número menorzinho depois dele. Aí, a partir do 100, tem uma pequena variação, mas é muito pequeno. Então, os mais importantes são esses aí, os números primários, né, os números iniciais aí dos números, enfim, né? Então, vamos lá. Então, a gente tem ali, ó, 0, 0, 1, 1, 2, não vou nem falar em português, isso aqui não precisa, né, pessoal? Vou falar em inglês, né? Vamos lá, vamos direto então. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma boa forma de desenvolver os números, tá? Para quem faz atividade física, que às vezes está ali fazendo a contagem da repetição do exercício, tá? Faz isso contando mentalmente em inglês, ao invés de falar 1, 2, né? Em português, conta em inglês, que isso vai te ajudar a manter a mente mais focada aí, baseada aí ou ativa para o inglês, tá? 1,
2, e aí faz as repetições que vocês precisam. Tudo aquilo que você tiver capacidade de contar, faz em inglês, que isso vai te ajudar a manter a mente no modo inglês, tá bom? Aí a gente tem aqui, ó, esses padrões que estão na lateral direita, que é de primeiro, segundo, terceiro, está relacionado também ao calendário, datas, né? Então você fala ali, dia 1º de outubro, dia 3º de novembro, tá? Em português a gente não fala assim, mas em inglês eles usam muito essa formação, tá bom? E aí a gente tem aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Então vamos lá. Primeiro, first. É o tipo de palavra que você vai usar não só com números, tá, pessoal? Segundo, second. Terceiro, third. Quarto, fourth. Quinto, fifth. Sexto, sixth. Esses THs são interessantes. A gente vai falar um pouquinho sobre os THs hoje. Sétimo, seventh. Oitavo, eighth. Nono, ninth. E o décimo, tenth. Tá? Então, isso aqui tem que repetir, pessoal, não tem jeito, tá? Tem que ouvir, repetir mais de uma vez. O ideal é uma média de 2 a 3 vezes, mas assim, não repetir ao léu, só falar por falar, soltar palavras ao vento, como a gente fala, né? É repetição pensando naquilo que você está falando, tá? Eu gosto muito de ter essas bases de PNL, de programação neurolinguística, quando está desenvolvendo, tá bom? Então, pensa, visualiza o número mentalmente, ou aplica ele numa ideia, numa coisa que pode ser verdade, e aí sim faz a emissão de som, fala em voz alta, tá bom? Porque é como a gente faz em português, a gente não sai falando sem pensar. A realidade é que quando a gente está falando em português, a gente pensa tão rápido, a velocidade de raciocínio tão grande, que parece que a gente não está pensando, mas a gente está pensando. Então, a gente precisa começar a desenvolver isso em inglês também, tá? Que aí vai, com o passar do tempo, vai fazer com que vocês sejam capazes de pensar em inglês, tá bom? Vamos lá, vamos para o primeiro exercício de conversação e as atividades que a gente tem aqui. Muito bem. Então, a primeira conversação diz ali, ó. E isso aqui vocês realmente precisam fazer como um diálogo, tá? Pega alguém para fazer, se não tem alguém para fazer, para praticar, faz com o cachorro, faz no espelho, tá? Não importa, o que importa é que vocês façam. E o ideal é que vocês façam isso em voz alta também, tá? Sai dessa história de ficar só na teoria, só nos exercícios escritos. Não estou dizendo que não deve fazer, tem que fazer. Óbvio que tem que fazer. Mas com a prática de fala, é o que mais vai ajudar vocês a atingirem influência mais rápido, tá? Porque é onde a gente fica inseguro, é o que mais gera insegurança quando a gente está aprendendo o idioma. É na hora de falar. Que aí você fica com receio de, vão rir de mim, vão ficar falando que eu estou falando errado. Não, isso não importa. O que importa é que você vai desenvolver inglês. Tá? Então, para isso, é importante e interessante fazer com que vocês realmente pratiquem esses exercícios de conversação, por mais simples que eles possam parecer. Então, a gente tem o primeiro aqui, vou colocar na minha lousa. Então, vamos lá. Então, o personagem A faz a pergunta, when is your birthday? Quando que é o seu aniversário? Personagem B, my birthday is March 30th. Tá? Os THzinhos aqui. Então, normalmente, quando aparecem palavrinhas assim, ó, que é no 30º dia de março, a gente fala um número, tá? Normal, 30, e adiciona o TH. Então, fica assim, ó, 30th. Tá? E esse TH coloca a língua no meio dos dentes, assim, ó, e sopra, tá? Essa é uma característica de inglês para esse tipo de som. Então, faz o diálogo novamente. When is your birthday? Oh, my birthday is March 30th. Tá bom? Então, se você estiver praticando com outra pessoa, façam trocando ali os personagens. Um faz a primeira letra, o personagem A, depois o outro B e depois troca, tá bom? Vamos lá, conversação de número 2. São as informações que a gente tem aqui, ó. Não consigo fazer a cópia do... Vou copiar só o diálogo mesmo, que é o que importa para nós. Ó, essa aqui de número 2 diz assim, ó. Personagem A pergunta, what's your phone number? O personagem B responde, my phone number is 125930198, tá? Então, sim, ó, com relação a números de telefone, tenta sempre falar eles individualmente, vai facilitar a vida de vocês, tá bom? E aí depois vai trocar, vai repetir, what's your phone number? Oh, my phone number is 125930198.
988, tá? Não se preocupa se a pronúncia não parecer estar muito boa, tá? Isso não faz diferença. A pronúncia é uma coisa que vocês conseguem melhorar com o tempo, tá bom? O que importa para nós aqui é que vocês comecem o quanto antes a praticar essas pronúncias aí, para que vocês possam se sentir mais seguros, tá bom? Tudo bem. Vamos lá, o próximo diálogo, próxima conversação, o exercício de conversação diz assim, ó. What's your address? Qual é o seu endereço? E o personagem B, my address is 906 Main Street. Então, meu endereço é na Main Street, número 906. E aí vocês trocam, faz de novo. What's your address? Oh, my address is 906 Main Street. Tá? Esse aqui, pessoal, é um exercício de repetição, tá? Ele pode parecer cansativo, chato, mas é assim que funciona. É assim que vocês realmente vão conseguir ser capazes de aprender inglês. Tá bom? Vamos lá. E o último diálogo aqui, a última conversação diz assim, ó, what's your email? Oh, my email is sorry, não é that aqui. É that, tá certo. That or point, if you want to say point, se vocês querem dizer point, não tem problema. Anderson at, arroba a gente fala at em inglês, email.net or .net, tá bom? Vamos de novo, então. What's your email? Oh, my email is j.anderson@email.net. Tá? Então, tá aí as informações que vocês precisam para realmente perguntar quando que é o aniversário de alguém, quando que é o telefone, qual que é o telefone, desculpa, qual que é o endereço e qual que é o e-mail dessa pessoa, tá? Nós vamos dar uma olhadinha aqui no princípio de pronúncia dos THs, tá? Então, a gente tem aqui essas imagens, e aí a gente tem duas... Vou pegar imagem a imagem. A primeira imagem aqui está mostrando, parece um barco afundando, né? Não consigo enxergar direito porque ela está meio pequena, mas parece um barco. E aí está dizendo ali, ó, ela está afundando. Então a pronúncia fica assim, ó, she's sinking, tá? Então ela está afundando, she is sinking. E a gente tem um termo parecido, que é quando ela está pensando, por causa desse TH. Tá? E aí tem a imagem de uma menina, de uma moça ali pensando, e aí está escrito assim em inglês, she is thinking. Então, na primeira, ela está afundando, she's sinking, som de S bem aberto, e na outra, she's thinking. Então, esse thinking é com TH ali, então você coloca a língua no meio dos dentes e sopra, tá? E eu falo assim, muita gente pergunta, mas, teacher, a minha língua vai ficar o tempo todo para fora da boca? Infelizmente ou felizmente, vai. É assim que os nativos falam, tá bom? É assim que quem fala inglês acaba, para ter uma pronúncia boa, tem que fazer, tá bom? Então, vamos lá de novo. Então, she's thinking. Ela está pensando. Aí a gente tem algumas palavrinhas aqui. Ó. A gente tem quinta-feira, Thursday, aniversário, birthday, número 3, 3, número 30, 30, terceiro, third, quarto, fourth, quinto, fifth, e o sexto, sixth, e o sétimo, seventh. Então, esse TH tem que ter esse sonzinho, tá? Coloca a língua no meio dos dentes e sopra. Um pouquinho de ar, não precisa muito, é só um... Tá bom? Não precisa ter vergonha, não, que a língua vai ficar aparecendo. Se vocês procurarem prestar atenção aí em filmes, se vocês verem palestras, tem esse TED Talks ali que é muito bom. Se vocês verem palestras de nativos e não nativos também falando esse inglês, quem geralmente fala bem, tem uma boa pronúncia, faz isso e a língua parece que a língua fica o tempo todo para fora da boca, ela fica batendo nos dentes, porque tem muitas palavras em inglês que tem esse TH. Se não conseguir, não se preocupa, não, às vezes não é de primeira, é treino, tem que praticar. Como eu já falei aqui num dos nossos primeiros encontros, a musculatura, movimento de língua, posição da língua, movimento de mandíbula e a musculatura que a gente usa do rosto elas são diferentes, né? Eu tenho a impressão de que a gente faz mais movimentos, é mais articulado quando fala inglês do que português. Português a gente fala meio preguiçoso, com a boca meio fechada, e as pessoas já entendem, né? Mais ou menos assim. Agora, inglês, não. Inglês eu preciso realmente emitir o som certo, eu preciso me esforçar para que ele saia de forma adequada, tá bom? Porque tem sons em inglês que não tem em português, que a gente não usa, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem um forte, esses fortes aí que o pessoal tinha antigamente em guerras, né? E aí diz assim, ó, it's the fort. Olha o som do TH de forma diferente ali, ó, it's the fort. E o quarto, it's the fourth. Então, aqui diz que é o quarto, né? O quarto seria o quarto colocado.
ou o quarto dia do mês, it's the fourth, tá? Então, pessoal, é só praticar. Não, eu sei que vai parecer difícil, meio assustador no começo, ainda mais as primeiras vezes que vai pronunciar o som, eu falo por experiência própria. O som do TH me deu um pouco de trabalho, mas nada que muita prática não tenha resolvido a situação, tá bom? Aí a gente tem aqui, ó, a Learning Strategy. Isso aqui é uma coisa muito legal desse manual e desse curso, né? Tem várias dicas aí de aprendizagem, de estratégia de aprendizagem. Deixa eu colocar isso aqui na minha lousa. Ó, lá diz assim, ó. Deixa eu só mudar de cor aqui. E eu vou fazer a tradução aqui embaixo. Ó, set a language learning goal that is specific, such as I want to learn 20 new words weekly. Então, faça uma meta. Faça uma meta de aprendizagem de idioma, ou de inglês aqui especificamente, né? Que seja específica. Já vou explicar um pouquinho por que o ideal é que ela seja específica, né? Tal como está escrito ali, ó. Quero aprender 20 palavras novas semanalmente. Opa, semanalmente. Aí, agora sim. Tá? Então, ele diz assim, ó, faça uma meta de aprendizagem de idioma que seja específica, tal como quero aprender 20 palavras novas. Opa, é óbvio que se é para aprender 20 palavras, é opcional, mas eu vou colocar aqui como está ali. 20 palavras novas semanalmente, tá? E aqui diz que deve ser específica. Por que específica, pessoal? Para que vocês possam ter o foco naquilo que vocês realmente querem. Não adianta falar assim, ah, eu vou aprender palavras novas todos os dias. Como não tem especificidade, eu posso aprender uma, como eu posso aprender 10, como eu posso aprender 3, como eu posso aprender 50. Agora, se eu não tenho isso pré-estabelecido, eu não vou me esforçar para isso acontecer. Né? Então, o ideal é que ela seja específica. E o detalhe, tem duas especificidades aqui, ó, que é o número de palavras e em quanto tempo eu vou fazer isso. Aqui diz que vai ser 20 palavras novas em uma semana. Acho que é uma boa meta, mas eu acredito que dá para aprender bem mais, de verdade. Na minha época, quando eu estava aprendendo, a minha meta era aprender pelo menos 10 palavras novas por dia. Tá? Eu me esforçava, eu colocava uma meta de 10, 15, às vezes 20 palavras, e aí eu percebi que 20 palavras por dia é muita palavra. 15 também dá, mas é mais difícil, tá? Ainda mais quando você está começando. Mas 10 é um número bem interessante. Inclusive, tem um aplicativo chamado Easy 10, muito bom, tá? Só que ele é pago, né? Ele não é gratuito, mas ele é um aplicativo muito bom para desenvolvimento de vocabulário. Eu acho mais interessante, às vezes nem tanto o aplicativo, mas eu acho mais interessante vocês fazerem anotações daquelas palavras que vocês usam no dia a dia da vida de vocês, tá? E aí coloca uma meta com base em desenvolver essas palavras. Escreve em português mesmo, não tem problema. E aí façam listas de palavras, tá? Isso é algo interessante. O que eu acho favorável nesse caso, o que eu fazia era o seguinte, eu pegava uns pedaços de papel, tipo uns pequenos cartões, e anotava 10 palavras novas por dia de um lado, e atrás eu anotava as traduções. Esse pedaço de papel eu carregava comigo no bolso, tá? E aí o que eu fazia, né? Durante o dia, nos meus intervalos, quando eu parava para tomar água, ir no banheiro, parava para almoçar, eu sempre ia lá dando uma olhadinha nessa lista de palavras. E aí, conforme eu ia percebendo que eu já tinha aprendido, tinha memorizado essa palavra, eu riscava a tradução dela na parte de trás, porque eu olhava ela na face ali desse pequeno pedaço de papel, e aí eu olhava a tradução dela. E aí, com isso, eu comecei a desenvolver o meu vocabulário mais rapidamente. Eu sei que depois de um tempo fazendo isso, eu percebi que eu conseguia memorizar mais palavras. Aí eu comecei a aumentar o número. E aí tinha momentos ali que eu estava conseguindo memorizar uma média de 15, 20 palavras novas por dia. Por isso que eu falo, no início, geralmente você vai conseguir memorizar poucas palavras, vai aprender poucas palavras, porque você não está acostumado, você não está treinado para fazer isso ainda, tá? E a técnica, a estratégia que eu usava era isso, eu fazia assim, ó, digamos que eu vou começar na segunda-feira, tá? Eu ia lá, pré-selecionava, isso é uma coisa interessante de fazer, não falei aqui. O que vocês podem fazer, até para poder focar no vocabulário mais utilizado no dia a dia, é ir lá no Dr. Google,
Vou até fazer aqui, ó, vou mostrar para vocês, tá? A estratégia. Vai lá no Dr. Google, abriu aqui, ó. E aí eu vou soltar aqui, ó, 1000 palavras. Opa! 1000 palavras mais usadas em inglês, tá? E aí vocês vão ver que tem diversas listas aqui, tem os blogs, né? Tem bastante coisa. Deixa eu passar aqui as propagandas, os anúncios. Ó, 1000 palavras mais usadas. Ah, não escrevi aqui em inglês. Ah, não, tá certo. Ó, tá aqui. E aí aqui a gente tem vídeo, tá? E aí vocês vão achar uns blogs aqui, ó. Tem o English Experts aqui, que é um site que tem as 1000 palavras mais usadas em inglês. Vou abrir ele aqui, tá? Faz tempo que eu não entro nessas coisas, mas eu acredito que aqui vai ter o que a gente precisa. Então, a gente tem aqui, ó, tem lista de 1000, tem lista de 3000, tem lista de 5000, tem lista de 15.000 palavras, tá? O ideal é pegar aqui, ó, pegar uma tabelinha mesmo, do jeito que está aqui. Uma coisa legal disso aqui é que eu tenho até o áudio, né? Para escutar aqui. Mas o que eu fiz, né? Na minha época, eu imprimi essa lista, não me lembro se foi desse site aqui, mas eu copiei isso aqui, imprimi numa lista, e aí eu tinha ali pelo menos a base das 1000 palavras mais usadas em inglês. E aí eu vou dizer para vocês, a primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão verificar a quantidade de vocabulário, a quantidade de palavras que vocês já conhecem, né? Dentro dessa lista. Eu digo para vocês, é incrível que no Brasil a gente tem tanto inglês na nossa vida que a grande maioria das pessoas já tem um conhecimento prévio de pelo menos 200 a 300 palavras, tá? Se você assiste filme, se você escuta música, se você realmente faz uso das mídias sociais, é possível que você tenha vocabulário de pelo menos 200 a 300 palavras. Isso sem se esforçar, sem realmente tentar desenvolver isso, porque é algo interessante no nosso dia a dia aqui, por conta da influência do inglês, né? Então, vocês vão pesquisar lá as 1000 palavras mais usadas em inglês, tá? E aí vocês vão pegar essa lista, a primeira coisa, vocês vão verificar ela. Reconhecendo as palavras que vocês já sabem, né? Tá? E aí, depois de fazer essa verificação, o que vocês vão fazer? Vocês vão marca as palavras que vocês conhecem, tá? Para não se preocupar com elas. Aí vocês vão começar a fazer listas de palavras, tá? Isso aqui é uma técnica japonesa, tá, pessoal? Isso aqui é uma das melhores formas de realmente desenvolver vocabulário, tá? Tem vídeo, né? Tem um vídeo ali com as 1000 palavras e tal. Só que esse vídeo eu não acho tão favorável nesse sentido, porque a gente tem uma característica. Quando a gente vê alguma coisa em vídeo, a gente geralmente não gera um registro muito grande, né? Vamos colocar ali, ó, a lista de 10 palavras, tá? Aí vocês vão fazer a seguinte estratégia. Vocês vão começar, digamos que vocês vão começar lá na segunda-feira. Então, no domingo, você prepara lá, você vai dar uma olhada nessa lista nesse final de semana e tal, e aí você vai fazer uma listinha de 10 palavras. De noite, você vai lá, anota, faz as anotações, pode ser, inclusive, um caderninho pequeno também, alguma coisa que você consegue carregar no bolso. Pode ser feito no celular? Pode. Só que, para desenvolver essas palavras através do celular, com o uso do celular como ferramenta, ela dá mais trabalho, tá? Porque a nossa mente registra que aquilo ali não é tão importante assim, tá bom? Tem essa característica aí, tá? Opa, deixa eu trazer de volta aqui a minha tela. Certo, pessoal? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a anotação dessas 10 palavras e aí vocês vão, durante o dia, ir verificando, dando uma olhadinha ali naquilo que vocês têm na verdade, assim, nas pausas, intervalos de vocês não precisam parar a vida para desenvolver isso, tá? E não precisa ficar na loucura ali, vou decorar todas essas palavras e tal. Não, o que vocês vão fazer é o seguinte, vocês vão ir dando uma olhada durante o dia. Do final do dia 1, vocês vão revisar essa lista, e aí vocês vão ver que pelo menos 3, 4, 5 palavras vocês já desenvolveram. Vai sobrar a metade, tá? Digamos que vocês aprenderam 5, sobrou a metade, né? Sobrou 5 palavras que vocês não aprenderam ainda. As palavras que sobraram, vocês vão adicionar no dia 2. Tá? As que faltaram aprender, você adiciona no dia 2 novamente e pega mais 5 palavras da lista de palavras e adiciona na lista nova do segundo dia. Vai passar o dia, nos intervalos de vocês vão dar uma olhadinha nessas palavras e aí vocês vão perceber que as palavras que geralmente sobraram do dia anterior, vocês aprendem nesse dia, porque vocês já viram ela no dia 1 e no dia 2 também. Tá? E vocês vão seguir nessa sequência. Então, sempre vai ter uma, duas, algumas palavras que sobraram do dia anterior que não foram desenvolvidas, que vocês vão colocar na lista nova. Um detalhe importante, que é aqui o que vai ajudar vocês. No final do segundo dia, a partir do final do segundo dia, vocês vão revisar a lista do dia anterior, mais a lista do dia 2.
Dia 3 vai revisar a lista do dia, mais a lista do dia 1 e do dia 2. Que com isso vocês vão relembrando as palavras desenvolvidas. E essa estratégia, o ideal é que ela seja usada por uma média de 6 dias. Tá? Então, você foi lá, fez isso durante toda a semana, no final da semana, você vai finalizar a semana revisando as palavras de todos os dias anteriores e do último dia. A partir da semana seguinte, não precisa se preocupar em fazer a revisão da semana anterior, porque senão você vai perder, na verdade, muitas horas para ficar revisando palavra, não precisa disso. Faz por uma semana nova, só pega palavras que sobraram de alguma das palavras da lista da semana anterior e adiciona na semana nova. A partir da semana nova, você zera. Tá? Você zera no sentido de que você não vai mais revisar a semana anterior. Se você quiser fazer um fechamento, no final do mês eu quero dar uma olhada geral na minha lista de palavras, tranquilo, tá? Mas não recomendo, não acho que precise realmente vocês ficarem revisando semanas anteriores. Você vai revisar semana a semana. Só que a estratégia aqui é sempre, todos os dias, revisar o dia atual e os dias anteriores estudados. Passou uma semana, zera a semana, começa uma semana nova, faz uma listagem nova, mesmo com algumas palavras que sobraram, e aí a partir dali você não faz mais essa revisão, tá bom? Espero que tenha dado para entender. Se não deu, me chama aí, me manda um DM aqui pelo próprio Instagram, que eu estou disponível, vou ajudar vocês aí sem problema nenhum. Qualquer coisa eu faço um vídeo só falando sobre isso. Beleza? Vamos lá. Vamos seguir adiante aqui então, que a gente tem mais algumas coisas para dar uma olhada. Onde é que está? Aí, está aqui. Tudo bem. Aqui a gente tem um pequeno exercício, né, que diz assim, Instructor Guided Practice, que seria uma prática guiada através de mim, no caso aqui, que sou professor, né? Só um segundo. Muito bem. Então, aqui tem algumas informações da Maria, tá? O ideal é que vocês repitam isso. Eu vou fazer a pronúncia e o ideal é que vocês repitam isso para poder praticar isso, tá? Então, nós temos ali Maria, birthday, o aniversário da Maria, né? Dia 15 de maio, May 15th. Phone 83235199721. O endereço, address 278 North Blossom Lane. E-mail, maria@email.net. As informações de John. John, birthday, October 9th. Phone 91934553985. Address 620 East Canyon Road. Email johnny@email.net. Teresa, birthday August 20th. Phone 20837711984. Address 340 South 2nd Street. Email teresa@email.net. Então, o ideal é que vocês repitam essas informações aqui, tá? Em voz alta mesmo, pessoal. Tá? Não precisa ter vergonha de se está pronunciando errado, se a pronúncia não está muito boa. Tem que se esforçar, tem que tentar, tá? A pronúncia é uma coisa que a gente melhora com o tempo, ela não fica boa da noite para o dia, tá? E é uma coisa que, com o passar do tempo, realmente vai ajudar vocês aí cada vez mais, desde que você já comece a praticar a pronúncia desde já. Não espera tá bom para começar a pronunciar, tá? Faz a pronúncia do jeito que está agora. O que a pronúncia tem que ser é entendível. Ela não tem que ser perfeita, você não tem que falar como um nativo, tá? Ela tem que ser entendível, que é o quê? Ter qualidade suficiente, ela está mais próxima possível de ter qualidade suficiente que outras pessoas entendam. Eu costumo brincar, cara, se os chineses, japoneses falam inglês dos jeitos deles e as pessoas entendem, então a gente consegue também, tá? Não é preconceito, pessoal, não é isso, mas é que eles têm um sotaque muito forte. Então, até porque o enraizamento, a língua nativa deles é muito forte. Então, na hora que vai fazer a pronúncia de inglês, acaba tendo influência, como a gente falando, quando a gente fala em inglês também. Um detalhe que eu acho que é favorável aqui com relação à pronúncia, que é uma informação que eu acho que é válida aqui, a gente vê isso aqui no Brasil, né? A gente tem, o nosso sotaque influencia na nossa pronúncia das palavras. Então, se a gente está aqui no Rio Grande do Sul, eu estou aqui falando de Porto Alegre, eu tenho um jeito de falar, porque eu sou daqui, embora muita gente perceba que o meu sotaque pareça de Brasília, de outros lugares, que é um sotaque mais neutro, né? Agora, se tu fala com o pessoal do Nordeste, de Minas Gerais, aqui, eu não precisa ir muito longe, saindo daqui, indo para Santa Catarina, o sotaque já é diferente. Tá? Então, isso acaba influenciando, mesmo quando a gente vai falar um outro idioma. Então, não se preocupa se a pronúncia não pareça 100% do jeito que você espera. Continua, só que tem que tentar fazer, tem que ter esforço. Né? Como fala, tem um ditado que fala assim, nessa vida nada vem de graça.
tá? Então, tem que se esforçar, tá? Atividade número 1, Activity number 1, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar como vocês fossem montar um e-mail, escrever um e-mail para alguém, e vocês vão colocar a informação do e-mail ali, tá? Como está ali, ó. Então, para quem que vai esse e-mail? É isso que vocês vão fazer, tá bom? Eu diria aqui, ó, vamos fazer vou correlacionar essas duas atividades. Atividade 1 pede para fazer isso, e atividade 2 vocês vão fazer o seguinte, vocês vão colocar as informações de vocês, ó. First name, primeiro nome, birthday, dia do aniversário, address, o endereço, last name, o último nome, né, o sobrenome, e o phone number e o número do telefone de vocês. Então, monta como se estivesse montando um e-mail, coloca lá para quem vocês vão mandar esse e-mail, e vocês vão colocar no corpo desse e-mail ou essas informações de vocês. First name, last name, primeiro nome, último nome, sobrenome, birthday, aniversário, phone number, e o telefone, né, óbvio, e o address, que é o endereço, tá bom? Esse é o exercício que vocês vão fazer aqui. Façam essas anotações, perguntem para outras pessoas que vocês tenham a possibilidade de praticar aí, tá bom? Essa parte que realmente vai ajudar vocês, tá? Quanto mais praticar, melhor vai ficar. Aquela frase que diz assim, ó, impressionante, que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, vale aqui para inglês. Então, quanto mais eu pratico inglês, melhor ele fica, certo? Então, não tem outra história, não tem outra forma de fazer isso acontecer, tá certo? Então, meu convite a vocês é coloquem em prática o que a gente está vendo aqui. Prometo para vocês, eu garanto para vocês que se vocês começarem a colocar em prática, por mais bobo que um exercício possa parecer, é realmente o que vai ajudar vocês a desenvolver o inglês de vocês, tá bom? Vamos seguindo adiante aqui. Infelizmente, pessoal, eu já dei uma olhada, tá? Tem essa parte de exercício de listening, tá? Então, esse link aqui não funciona mais, tá? Infelizmente. Então, aqui teria algumas informações, teria um diálogo, uma pessoa falando, ele está levando só para uma página, que é uma página da igreja, mas ele não abre mais o exercício ali que tinha anteriormente. Talvez com o passar do tempo eles vão trazer de volta, tá? Opa, acabei fechando, tem que abrir de novo aqui. Deixa eu ver se está no meu histórico, se é mais rápido. Ah, já abriu? Tá abrindo. Tá? Então, assim, esse exercício de listening aqui que tinha nesse manual, infelizmente, é a única coisa que não está mais funcionando, tá? Agora, eu acredito que com o passar do tempo, eles vão adicionar aí, então se vocês tiverem acesso ao manual para vocês estudarem e praticarem depois, vocês podem usar. Mas o que era aquilo ali? Na verdade, são diálogos, né? Então, são diálogos ou uma pessoa falando sobre ela, e a ideia é que você escute e tente reconhecer sobre o que ela está falando. Tá? E são os exercícios de listening que, infelizmente, já não estão mais disponíveis nesses manuais. Tá? Mas eu acredito que vai ter algum tipo de atualização. Opa, passei aqui a lição. E provavelmente daqui a algum tempo ele está disponível de novo, tá? Até aqui teria as seguintes perguntas, né? How many years has Dave been married? Então, quantos anos o Dave tem estado ou tem sido casado? How many kids do they have? Quantos filhos ele tem? How many cars do they have? Quantos carros ele tem? Então, o diálogo aqui, na verdade, não era nem um diálogo, era uma pessoa falando a respeito do seu tempo de casado, comentando a respeito de quantos filhos ele tem e quantos carros ele tem. Como não tem disponível, infelizmente a gente não tem como fazer, tá? Mas não é um problema, isso não vai atrapalhar o processo de aprendizagem e o desenvolvimento de vocês, tá? Então, vamos lá, wrap up. Então, a finalização aqui, summary. Então, só vamos revisar aqui o que a gente é capaz de fazer agora com o que a gente viu hoje, tá? Então, o nosso objetivo número 1, que era perguntar e dizer o aniversário de alguém, o telefone e o endereço, né? Então, agora vocês podem dizer, now I can ask for and say someone's birthday, phone number and address. Então, a ideia aqui é que você consiga perceber que agora eu consigo, ou agora eu posso perguntar ou pedir e dizer o quanto que é o aniversário de alguém, o telefone e o endereço. Então, peço para vocês praticarem isso, pessoal. Façam a leitura disso. Now I can ask for and say someone's birthday, phone number and address. Tá? E o segundo objetivo que a gente tinha lá no começo dessa lição é o seguinte, vocês vão dizer o seguinte, now I can say my birthday, my phone number and my address, tá? Então agora eu sou capaz de falar o dia do meu aniversário, o meu telefone e o meu endereço, tá bom? E na seção na lateral direita diz assim, ó, now I know. Aqui vocês vão anotar as palavrinhas de vocabulário que vocês aprenderam hoje, as palavras que vocês viram hoje, que vocês não conheciam. Então ali diz assim, ó, now I know, agora eu consigo, desculpa, eu consigo não, eu consigo aqui, ó. Agora eu sei e as palavrinhas que vocês aprenderam hoje. Tá bom? É isso que a gente tinha para ver hoje, pessoal. Tem só o último detalhe aqui, ó,
que é o invitation to act, é o convite à ação, tá? Eu vou colocar aqui no meu bloco de notas, que eu acho que é bem interessante essa parte aqui, tá? Que é onde a gente tem o convite à prática, né? A prática fora de aula. Diz assim, ó. Repeat your birthday, phone number, address and email at least one time every day. Então diz assim, ó. Repita o seu aniversário. Deixa eu colocar a tradução aqui, que isso é interessante. Repita seu aniversário. Aniversário que é certo. Telefone, endereço e e-mail, pelo menos uma vez por dia, tá? Eu diria que dá para repetir mais de uma vez. A gente tem a possibilidade, é só querer, é só colocar em prática e manter isso em nossa mente, né? Então, se a gente, não é reita, né? É repita. Faltou um pezinho ali. Então, assim, repita seu aniversário, telefone, isso aí. Então, assim, eu convido a vocês a repetir essas informações, falarem para alguém, para algum amigo, vai lá na frente do espelho e fala, my birthday is, meu aniversário é, my address is, meu endereço é, my telephone number is, meu número de telefone é tal, tá? Essa repetição diária, se vocês realmente fizerem isso, é o que vai ajudar vocês a desenvolver o inglês de vocês. Tá? Quanto mais eu faço, quanto mais eu repito, mais fácil fica. Na verdade, não fica mais fácil, né, pessoal? A nossa mente desenvolve tanto que a gente aumenta a capacidade dela de fazer alguma coisa que a gente não tinha capacidade de fazer antes, tá? Então, assim, a natureza em si de desenvolver, seja qualquer habilidade, isso é para qualquer habilidade, e não é só uma teoria, isso é realidade, tá? Então, quanto mais eu repito uma ação, melhor eu fico nela, tá bom? Por quê? Não porque a natureza daquela ação, dessa ação, enfim, tenha ficado mais fácil. Não fica mais fácil. A diferença é que eu aumento a minha capacidade, eu melhoro ela. Porque a natureza, ou o nível de dificuldade pré-estabelecido de algo, ele já existe, eu não consigo mudar isso. Mas eu consigo mudar a mim mesmo e me desenvolver mais para atingir e conseguir ser capaz de fazer aquela ação, ou desenvolver aquela habilidade. No nosso caso aqui, aprender inglês, né? Eu digo para vocês, pessoal, quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Aquela frase que diz assim, né? Então, practice makes perfection. A prática leva à perfeição, e é real. Aqui a gente não está procurando a perfeição no inglês. Aqui a gente está procurando realmente aprender o que a gente precisa para colocar em prática o mais rápido possível, para poder ter acesso aí a melhor informação de mais qualidade, pelo fato de saber inglês, ter acesso a melhores oportunidades de trabalho, ter realmente poder assistir um filme, uma série, ouvir uma música e entender o que as pessoas estão dizendo. Então, isso é muito possível, pessoal, só que a gente requer esforço, não tem jeito, né? Então, reconheçam que é o esforço que vai ajudar vocês a desenvolver isso, tá? E a impressão de ficar mais fácil é real, é uma impressão mesmo, porque na grande verdade o que acontece é que a gente se desenvolve, tá bom? E eu digo para vocês, pessoal, a repetição realmente é a mãe da aprendizagem, é ela que ajuda, é ela que faz a coisa acontecer. Quanto mais a gente repete algo, melhor a gente fica naquilo. E um detalhe, né, que é o que a gente espera. Para a gente ser fluente em inglês, a gente tem que atingir o ponto de automatização, tá? Que é o quê? Que é quando a gente é capaz de fazer tanto aquilo tantas vezes que a gente faz de uma maneira que parece que a gente não está pensando mais. Que é como a gente faz em português, que a gente faz quando a gente já aprendeu a dirigir, que é quando a gente faz quando a gente aprendeu a tocar um instrumento, tá? Ela se torna cada vez mais natural para nós. Mas ela só se torna cada vez mais natural porque a gente praticou muito ela, muito. Seja em horas, em dias, tá? Então, quanto mais a gente fizer, melhor a gente vai ficar. Então, esse é o meu convite a vocês, pessoal. Coloquem em prática o que a gente conversou aqui hoje e o que a gente tem conversado nesses nossos encontros, tá? Tenho certeza que vocês serão capazes aí de se comunicar em inglês da maneira que vocês esperam, tá? Por hoje é só, pessoal. Tá excelente. Agradeço vocês aí que participaram, dando um oizinho, acenando. E falo para vocês novamente, pessoal. Se tiver dúvida, me chama, me manda uma mensagem, tá? Faz os comentários lá na seção de comentários nos vídeos do YouTube, que eu tento revisar praticamente todos os dias para poder responder e ajudar as pessoas, tá? Então, estou à disposição, pode me chamar, pode contar comigo, and I'll see you guys tomorrow. Eu vejo vocês amanhã, às 8 horas, no nosso próximo encontro, tá? Tentem fazer a sessão de preparação das aulas, tá? Porque ali vocês têm a possibilidade de praticar não só fala, tá?
Você tem a possibilidade de praticar fala, vocabulário, e aí quando você vem para a aula, você vai estar mais preparado aí para poder entender e relembrar essa informação. É como se fosse uma revisão, tá bom? Isso aí, pessoal. Vejo vocês amanhã, 8 horas da manhã. Tamo junto. E é isso aí.